Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo. Melquisedeque foi um homem que não teve genealogia, ou seja, ele não teve antepassados. Ou seja, nós não sabemos quem é o pai, a mãe, a parentela dele anterior, né? E ele não teve princípios de dias, ou seja, ele não nasceu de nenhuma mulher, ele não teve nascimento e ele não teve fim de dias também. A Bíblia não relata a sua morte. Todos teólogos, né, eles são unânimes, né, em afirmar que ele era um tipo de Cristo. Então ele não era um ser humano qualquer, né? Acredita-se que ele seja o Cristo, ou acredita-se que ele era um ser, né, que não era anjo e não era Cristo, que ele era um ser espiritual, né? Por isso se trata de um tipo de Cristo, né? A gente fala um tipo de Cristo, né? E não propriamente o Cristo, né? Mas isso traz algumas reflexões para a gente, né? Essa aparição dele a Abraão, o diálogo dele com Abraão, Abraão ter devolvido o dízimo para ele, entregado nas mãos dele, significa que ele tinha um corpo, significa que ele tinha, ele tinha uma presença física, né? Então, mas era um homem sem princípio de dias e sem fim de dias. Ou seja, ele era um homem, entre aspas, diferenciado. Não era um ser humano comum. Ele era uma mistura de rei com sacerdote, que não era comum na época em Israel. Ou o cara ele era rei, ou era sacerdote. Nunca existiu um rei que fosse sacerdote. Entendeu? Isso não era comum em Israel. Ou a pessoa ele era rei, né, e reinava, ou era um sacerdote que fazia os sacrifícios. Então, esse homem, ele pegou essas duas posições importantes, né? Tudo apontando para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Jesus é tido como um rei, rei dos judeus, enfim. E também sacerdote. E diz que o sacerdócio de Jesus é eterno, né? Então, ele é realmente um tipo de Cristo. Ele estava fazendo uma representação de Cristo, ou ele estava prenunciando o Cristo. Isso lá no Velho Testamento, há 4, 5 mil anos antes, né? Ele era uma prefiguração de Cristo, né? Através das suas atitudes. Então, Melquisedeque, ele representa Cristo, ou é um tipo de Cristo, e Cristo ele representa Israel, ou a igreja, né? E Abraão, ele representa o dizimista, a igreja devolvendo a Deus o que é de Deus, certo? Então, lá atrás já havia essa manifestação de Deus. Com as conquistas de Abraão, Abraão ele devolveu ao sacerdote Melquisedeque 10% de suas conquistas, ou seja, os despojos de guerra. Ou seja, eles ganharam uma guerra e tudo que eles conseguiram arrebanhar dali, ele devolveu 10%. Mas isso me traz várias reflexões. Melquisedeque, o que ele iria fazer com o dinheiro? Ou com esses 10%, né, o lucro da guerra? Essa é uma primeira reflexão que eu faço. Para quem ele ia direcionar isso? A Bíblia não relata para quem ele direcionou ou onde ele direcionou. A Bíblia não diz isso. Então, aquilo era uma atitude de Abraão
que mostraria a atitude da igreja de hoje. Hoje se tem uma batalha muito grande em se ter dizimista na igreja, porque o diabo bateu tanto nessa área, dizendo que os pastores enriqueceram, uma série de coisas. Existe realmente exceções, né, de pastores que enriqueceram, mas a maioria das igrejas hoje passa necessidade, a grande maioria. Porém, alguns se sobressaíram, né? Eles são um ponto fora da curva, né? E prosperaram, cresceram e se tornaram riquíssimos, né? Com o dízimo dos contribuintes. Satanás ele usa tudo isso para poder generalizar e mostrar uma realidade que não é. Então, Abraão, ele fez o correto, ele devolveu o que era de Deus. E nós temos que fazer o mesmo hoje. Nós temos que devolver o que é do Senhor. Amém? Fique com essa reflexão em nome de Jesus.